Chegamos ao quarto episódio da nossa saga Excel, de A a Dashboard, e com ele as primeiras funções de estatística. E aí, tá a fim de aprender? Eu sou o Júlio Romão, esse é o canal da Cunha Excel e roda a vinheta! Mas antes, aquele recadinho importantíssimo. É claro, se você ainda não deixou o seu joinha, agora é o momento. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e aproveita e já dá uma badalada no sininho para estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. Feito isso, agora sim, bora pro vídeo! Chegamos aqui então para os primeiros passos em estatística aqui no Excel. E para isso, vamos utilizar algumas funções para retornar uns valores aqui para nós, tá? E quais são essas funções? Máximo, mínimo, maior e menor. 4 funções bem interessantes e importantes para o nosso aprendizado. E vocês vão ver na prática como é que eu uso essas funções aqui. Vamos lá. Dentro dessa tabela aqui, ó, eu tenho alguns dados, mas o mais importante para a gente nesse momento é a receita e a despesa. E aí, nessa tabela auxiliar aqui, eu quero que me retorne qual é a minha maior receita, qual é a minha maior despesa, qual é a minha menor receita e a minha menor despesa. Para isso, vamos começar a utilizar as nossas funções aqui no Excel. E qual é a primeira função que a gente vai aprender hoje? A função máximo. Isso mesmo. A função máximo, como o próprio nome dela já diz, ela retorna o teto, ela retorna o maior valor de todos. Então, vamos utilizar ela para saber qual é a nossa maior receita. Então, venho aqui, igual, máximo, lembra? Funções com acento, obrigatoriamente eu tenho que pôr o acento, só para lembrar. Coloquei aqui, ó, máximo, e vamos selecionar de qual coluna que a gente quer retornar o máximo. Estamos falando de receita, coluna H, receita. Dica: se você quer selecionar a coluna toda, existem 2 maneiras. Vou ensinar a primeira. A primeira maneira é, cliquei aqui, apertei a tecla Shift e Ctrl do seu teclado, seta para baixo, eu selecionei tudo. Tá vendo? Tudo selecionado. Essa é uma maneira. A segunda maneira é o seguinte: se eu tiver uma tabela aonde eu não tenho mais nenhum valor além da coluna que eu estou utilizando aqui, ou seja, um cabeçalho com uma data lá em cima, ou alguma outra tabela embaixo, se tiver apenas aquela coluna, eu posso selecionar minha coluna toda. Notem, quando eu passo o mouse aqui, a setinha do mouse muda. Então, se eu vier aqui na coluna H, eu agora estou selecionando toda a coluna H, até a última linha da sua planilha, ok? Tanto que vai mudar aqui, ó. Se você olhar no máximo da coluna toda, ficou de H, 2 pontos H. Só que se eu selecionar daquela primeira maneira, que nós colocamos aqui, ó, máximo, e eu selecionar da H3 até H201, ele vai ficar dessa forma aqui na nossa fórmula, na nossa função, ok? Isso posto, eu estou olhando aqui, ó lá, eu quero o meu valor máximo que está dentro da minha tabela, na coluna H, da linha 3 até a linha 201, ou seja, aquilo que a gente viu nas aulas passadas, intervalo. Vou aplicar um Enter e ele me retornou lá que a minha maior receita é de 898. Simples assim, ok? Vamos fazer ali então na nossa maior despesa. Mesma coisa, igual, máximo, né? Vamos colocar aqui igual, máximo. Vou selecionar a minha coluna de despesa, fechar parênteses e ser feliz. Então, olha lá, ó. Coloquei, eu quero o máximo, mas agora eu quero da
I3 até a I201. Só mudei a coluna. Então ele me retornou que o meu valor máximo de despesa é 699. E o maior, e a minha maior receita é 898. Ok? Então nós utilizamos aqui a função máximo nesses dois casos. Agora, a gente quer saber qual é o menor valor, ou seja, o piso. Falamos do teto, agora vamos falar do piso. Nada menor, nada melhor do que utilizarmos a função mínimo. Então, igual mínimo. Então, vou colocar aqui, ó, mínimo. Opa! Mínimo. E é exatamente igual ao máximo. Coluna H. Selecionei o intervalo da minha coluna H. Enter. Então, olha lá, ó. Estou pegando o mínimo do H3 até o H201. Ou seja, peguei meu intervalo do H3 ao H201. Me retornou que a minha menor receita é de R$ 157. E a menor despesa? Vamos lá. Mínimo da minha despesa e Enter. Então a gente já tem aqui também o mínimo do I3 ao I201, certo? Recapitulando, nesses dois casos aqui, utilizamos a função máximo. Nesses dois casos aqui, utilizamos a função mínimo, ok? Então, máximo e mínimo. Mas a gente está falando de estatística. E falando de estatística, nós não temos só o máximo e o mínimo. Nós temos os valores intermediários. E aí, como é que eu trabalho com esses valores aqui no Excel? Coloquei uma tabela aqui como ilustração para a gente trazer essa problemática e a resolução para cá. Vamos lá. Imaginem que eu tenho um ranking aqui. Exatamente assim, ó. Eu tenho um ranking e eu quero que me retorne o seguinte: o maior valor, o segundo maior valor e o terceiro maior valor, ok? Da minha receita. Então eu quero criar um ranking, maior valor e os dois maiores ali, ou seja, primeiro, segundo e terceiro lugar. Bom, para trazer o maior, a gente já viu como é fácil. Vamos lá. Vou colocar a função máximo. Vou selecionar ali, a gente está falando de receita. Vou selecionar aqui a coluna H da receita. Nesse caso, eu vou selecionar tudo. Fechar o parênteses e temos aqui 898. Bateu aqui. Não está no formato de moeda. Isso é simples. Vamos colocar aqui, ó, no formato de moeda. Em negrito para ficar mais bonitão. Beleza, mas e agora? Como é que eu trago o meu segundo e o meu terceiro lugar? Lembra que no início da aula eu falei para vocês máximo, mínimo, maior e menor? Pois é, o maior é diferente do máximo e é ele que nós vamos utilizar aqui. Como? Eu quero saber qual que é meu segundo maior valor, lembra? Então eu vou colocar aqui, ó, igual maior. É o nome da minha função, certo? Maior. E agora, aplicando o maior, ele me pede uma matriz. Qual que é a minha matriz? A mesma que a gente utilizou no máximo, a coluna H. Selecionei aqui, tranquilão. Tá vendo que até aqui, ó, ele é exatamente igual ao máximo. Falei para ele assim, me traga o maior valor da coluna H. Porém, vamos prestar atenção nos detalhes. Quando eu coloco ponto e vírgula, aqui no cantinho agora está me aparecendo um K. O que é esse K? É como se fosse um ranking, é como se fosse uma classificação que eu vou colocar dentro da minha função do Excel. Ou seja, se eu estou falando para ele assim, ó, me traga o maior valor da H, porém, eu quero que você me traga o segundo maior valor. Então aqui eu vou colocar o 2.
Fechei o parênteses. Então aqui, tá vendo? Ó, estou falando para ele assim, ó, vai lá na coluna H, traga para mim sim o valor. Porém, eu quero que você classifique por sendo o segundo maior valor. Olha só que legal. Agora a gente tem 896. Olha lá. 898 maior, segundo maior 896. Vamos fazer o terceiro? Aí ficou melzinho na chupeta, né? Vamos colocar aqui, ó, maior da minha matriz que está lá no H, ó, no H, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar aqui, o que aqui? O número 3, certo? Número 3, porque eu estou falando que é o meu terceiro maior valor. Uma vez que eu faço isso, ele me retornou os 3 maiores valores. Olha só que legal. Temos um ranking agora, ó. 898 maior, o segundo maior, terceiro maior. Certo? Vamos fazer isso também com a despesa? As maiores despesas? Então vamos lá. Chegar aqui, vou fazer aqui, ó, maior, ou desculpa, nesse caso aqui é o máximo, certo? A despesa está em qual coluna? Na coluna I. Seleciona a coluna I, temos aqui nossa maior despesa, certo? Ah, eu quero copiar a formatação que está lá em cima. Eu venho aqui, ó, clico sobre o valor que eu quero copiar a formatação. Venho aqui na vassourinha, no pincelzinho aqui de formatação, ó, pincel de formatação, clico nele e venho sobre aonde eu quero formatar e prontinho. Agora ficou igualzinho. Beleza, vamos fazer então segundo e maior despesa. Vamos fixar o conteúdo, olha lá. Maior, da onde? Da coluna I, lembra? Coluna I. E eu quero o 2. Por quê? Que é a minha segunda maior despesa. Olha só que legal. Enter. Copio também a formatação daqui para cá. Show de bola. Ah, mas eu não quero ficar toda hora indo lá, copiando e trazendo de novo e tal. Gente, lá vai a dica. Eu tenho a função pronta aqui, não tem? Eu venho aqui na barra de fórmulas, ó. Seleciono ela, tá vendo? Ó, arrasto o mouse aqui, seleciono ela, ou eu dou um Ctrl A. Ó, selecionei ela. Vou aplicar um Ctrl C, tá? E agora vem o pulo do gato. Eu vou apertar o ESC do controle para desmarcar ela daqui, ok? Vou vir aqui onde eu quero copiar, barra de fórmulas novamente, Ctrl V. Tá vendo que eu fazendo esse procedimento aqui, ó, ela mantém exatamente a mesma fórmula que a gente copiou aqui do lado, a mesma função. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou falando de terceiro do I, não é? Eu vou só mudar aqui, ó, para 3. Enter, está pronto. Simples assim. Show? Agora a gente vai fazer o ranking das menores receitas e menores despesas. Mesma coisa. Qual é a função que a gente utiliza para pegar o menor valor? Eu ouvi? Isso mesmo, mínimo, ok? Então eu vou pegar aqui o mínimo da minha coluna H, que é receita, e pronto. Depois a gente aplica a formatação para todos eles. Quero o meu segundo maior, a minha segunda menor despesa. Igual menor, ó, é exatamente igual ao maior. Menor, ponto e vírgula, tá? Menor, vou pegar da onde? Coluna H, ponto e vírgula 2. Por que 2 mesmo? Porque a gente está trazendo o segundo menor valor. Temos aqui, certo? Só que aqui tem um probleminha aqui, ó. Segundo menor, primeiro menor. Tá certo? Porque a gente está vindo agora de baixo para cima. O menor valor é 157, o segundo menor valor é 162.
Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em cima. Copiei, Ctrl C, cliquei um ESC, vim aqui, Ctrl V, e agora eu vou mudar para 3. Pronto. Tá vendo que aqui deu o mesmo valor, ó? Porque com certeza tem dois valores 162 na planilha. Vamos ver? Olha aqui, ó. A gente está pegando a receita e vamos pegar aqui o valor de 162. Ó, nós temos dois valores de 162. Vamos mudar para esse cara aqui ficar diferente. 170. Beleza. Vou limpar aqui os filtros. Vamos voltar aqui no nosso ranking agora. E agora sim, olha lá, 157, 162 e 167. Vamos pegar a formatação daqui e colocar para cá, ó. Formatei, peguei de novo, formatei, peguei, formatei. Show de bola. Agora a gente vai pegar o ranking das menores despesas para finalizar. E eu vou utilizar qual função? A menor. Mas aqui eu vou utilizar a função mínimo, porque é o teto, desculpa, é o piso. Então eu vou colocar aqui, ó, igual a mínimo de qual coluna agora, pessoal? Da coluna I. Show de bola. Mas agora a gente vai fazer diferente, ó. Menor da coluna I também, ponto e vírgula, e a gente vai colocar o 2. Isso mesmo, ó. O 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ctrl C. Jogar para cá. Ctrl V. E vamos colocar o 3. Feito, pessoal. Todas elas vão ficar... já está feito com o mínimo, tá bom? Quero formatar as três de uma vez. Ó, seguro o Ctrl, tá? Do teclado. Vem aqui, ó, moeda, negrito e já era. Mesmo valor aqui porque aconteceu igual ao caso de cima, ok? Então agora a gente tem o nosso ranking aqui, ó, utilizando as funções do Excel que a gente conversou no início do nosso bate-papo, no início da nossa aula. Fechou? Essa então foi a quarta aula do nosso curso de Excel. Se você ainda não viu as aulas anteriores, vai lá porque cada vídeo tá muito legal, tá? E a gente está fazendo um passo a passo aqui. E se você já chegou até aqui, já começou a trabalhar e enxergar o Excel de uma outra forma, tá bom? Eu conto com o seu joia, a sua inscrição que é primordial aqui nesse canal, o seu comentário se você está gostando ou não, e espero você nos próximos vídeos e até lá!